sempre ao estudarmos a palavra de Deus, nós temos que buscar orientação divina. Por isso eu vou pedir ao pastor Orlando Mário Ritter que nos dirija uma prece. Santo Deus e Pai, obrigado pelo privilégio de que temos de estudar a Tua Palavra. Neste momento, ao estudarmos o livro de Gênesis, o fundamento da Tua Palavra, pedimos a Tua orientação do Teu Santo Espírito para abrir as nossas mentes, para que possamos compreender aquilo que estudamos. São bênçãos que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Pastores, olha, o livro de Gênesis ele é fantástico, porque ele é um livro de 50 capítulos, mas cobre uma extensão tremenda. No último mês de junho e julho, eu estive em Israel, entrei numa livraria lá e me chamou a atenção vamos chamar assim, de linha do tempo da história bíblica. Ele vai colocando aqui, desde Adão e Eva, começando de acordo com a cronologia de um senhor chamado Asher, e vai colocando data a data até o final. E eu percebi, por exemplo, olhando aqui as datas, que o livro de Gênesis cobre aí um período grande, ou seja, cerca de mais de 2000 anos. Então, vai estar condensada o nosso estudo aqui, não tem como ser assim, tintim por tintim, detalhe por detalhe. Mas vamos lá. Nós temos aqui como verso principal um salmo, onde diz assim: quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? Pastor Mário, eu percebo que lá pelo século XVIII surgiu uma teoria de que esse negócio de criacionismo não era científico, era algo errado. E como é que surgiu essa questão de destruir um fundamento bíblico que era aceito pelas pessoas? Durante todo o período inicial da história, a passagem por Cristo, a Idade Média, não havia discussão, pelo menos nos meios normais ou acadêmicos, que contestasse a criação de Deus. Mas é claro, depois da Revolução Francesa, Sim. Todo mundo quis fazer alguma coisa diferente. Então, desde o hábito de comer pão, que era comer pão integral até então, não se tinha outra maneira, ele falou, nós temos que comer pão de outra maneira, então vamos fazer o pão branco. Começou aí. Até a questão da criação. Então, começaram a contestar a tudo e a todos. E a criação, então, foi colocada de lado e começou a surgir agora uma forma de dizer como surgiu o começo. E que foi muito longe, lá anestesiado aí para os milhões e milhões de anos. Eu fico pensando, inclusive, o seguinte: quando você contesta o fundamento de algo que tem a ver com Deus, a nossa origem, a origem divina, vai descambando e as coisas vão piorando e acontece o que aconteceu hoje, ou seja, o próprio fundamento da educação, dos bons princípios, da honestidade, também foram para o espaço, né, pastor Ivan? Quando você não tem um fundamento, então tudo vai se destruindo, se autodestruindo, né? Eu acho muito interessante que em 97, o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, né, na área de física, ele disse assim, olha, quanto mais eu compreendo o universo, mais sem sentido ele fica, lógico. Eles não têm como fundamento a base, a origem, que é bíblico, né? Que é Gênesis, no caso. Sim. Então, lógico, de lá para cá, muita coisa é sem sentido. Até a vida das pessoas está sendo sem sentido, porque se você não tem um fundamento, né? Que é bíblico, né? A origem, de onde viemos, né? Sim. Então, aí o fundamento é uma peça muito importante nesse Porque contexto. se a pessoa não sabe de onde veio, ele também não sabe para onde ele vai, né? E nem por que está aqui. E aí vira uma confusão. Agora, muitas pessoas dizem o seguinte, que hoje o que importa mesmo é o Novo Testamento. Que ligação será que a gente podia fazer, pastor Mário, entre o Gênesis e o Novo Testamento? Afinal de contas, Jesus, quando passou por aqui, ele fez alguma ligação entre o começo e a época dele e o que vai acontecer no futuro? Sim, não só Jesus, muitos outros escritores do Novo Testamento, eles por muitas, dezenas de vezes, eles se referiam ao Gênesis para tratar de assuntos daquele momento. Então, temos vários exemplos, mas poderíamos dar o exemplo de Jesus
quando lhe perguntaram por que os homens repudiavam as mulheres. Ou seja, davam cartas de divórcio, né? Então, ele respondeu, no princípio não era assim, mas por causa da dureza do coração do homem na época de Moisés, Moisés então autorizou as cartas de divórcio. Mas que no princípio não era assim. Que princípio é esse? É justamente o livro de Gênesis, quando Deus estabeleceu os princípios desde o Jardim do Éden, não só do casamento, mas do convívio e das relações humanas como um todo. É interessante que a gente começa a estudar o livro de Gênesis e a gente percebe que uma série de coisas surgiu ali, né? Por exemplo, a semana da criação, o casamento, ou seja, Deus foi lançando vários fundamentos que duraram e duram esses séculos, esses milênios até os nossos dias, sem mudança, não é? Na verdade, veja bem, a Bíblia em si, ela é o fundamento da fé cristã. Sim. Mas nós percebemos no estudo dessa semana, claramente, que Gênesis passa a ser o fundamento de toda a Bíblia. Então, só no Gênesis você tem assim uma etapa grande, né, da existência do homem, a origem do homem. E Deus, né, traçando a história, a misericórdia de Deus. Então, realmente, Gênesis ele é o fundamento de todo o resto da Bíblia, né? Inclusive ali, já em Gênesis 3,15, vai aparecer inclusive a promessa de um Redentor, não é? E de imediato. Ali já está traçado que Deus providencia, né, a redenção. Aliás, Gênesis ele trata da criação, Gênesis 1 e 2, criação. A partir de Gênesis 3 até Apocalipse 22, é a redenção. A redenção. Não é verdade? Que coisa impressionante. Se tivéssemos que resumir a Bíblia em 2 palavras, resumiríamos em criação e redenção. Né? Somos criados para adorá-lo e somos redimidos para voltar a adorá-lo. Coisa fantástica. Inclusive, quando a gente vai lá no final da Bíblia, uma das mensagens angélicas, lá diz temer a Deus e dar-lhe glória, né? E menciona o quê? A criação. A criação novamente. Novamente. Agora, uma coisa que o senhor mencionou aí, é que Deus não foi pego de surpresa, ele tinha um plano. E, pastor Mário, o senhor que mexe com o professor tem um tal de planejamento, que tem que planejar tudo para que o ano vá bem. O senhor acredita que Deus já tinha um plano antecipado, ele não foi pego de surpresa quando o homem pecou? Sem dúvida nenhuma, desde a fundação deste mundo. Ou seja, antes de haver mundo ou qualquer outra coisa, Deus já havia planejado também a salvação caso o homem pecasse. E é interessante notar, ao estudar, né, as coisas conforme elas aconteceram, quando Adão e Eva pecaram, Jesus Cristo, o Criador, se manifestou em pessoa naquele costume que ele tinha de visitá-los diariamente. Sim, sim. E já naquele mesmo dia, ele já sacrificou um cordeiro, prenunciando que viria o verdadeiro Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, que seria ele próprio, Sim, sim. Talvez aí alguns milênios mais tarde, mas que já aconteceu também. Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre alguns conceitos que o livro de Gênesis traz. Por exemplo, Gênesis 1 diz, no princípio que Deus criou os céus e a terra. Ou seja, não existe margem para dúvida aqui, né? Ou seja, a Bíblia afirma. Quando a Bíblia diz assim, no princípio, ela está estabelecendo o seguinte, que antes desse princípio já havia Deus. Né? E que nós, criatura, realmente temos um princípio. Né? E aí ela coloca o grande atributo de Deus, né? O poder de criar, né? No princípio Deus. Né? É o princípio de todas as coisas. Né? Eu queria só fazer um comentáriozinho desse texto aqui, é o seguinte, o deísmo ele procura colocar um Deus que no princípio criou e abandonou, foi embora e deixou tudo aí ao léu. Não é? E quando o deísmo apresenta isso, ele tira o Deus que planejou, tá certo? Então isso é muito perigoso. Há muitas pessoas que têm essa visão hoje. Quando as coisas não começam a ir bem na vida, ela diz, Deus me abandonou. Isso é uma heresia, né? E que afeta alguns cristãos ainda hoje. Veja só. Porque o Deus que cria, ele também mantém. Né? Mantém, perfeitamente. Bom, aí vai Gênesis 1, Gênesis 2, temos ali a queda, a promessa de um Redentor, vemos o primeiro assassinato ali, os irmãos ali com problemas, e a terra vai se tornando ruim. Nós vamos estudar isso com mais detalhes, eu estou só dando uma visão geral.
E Deus é obrigado, em determinado momento da história desse planeta, se contarmos de acordo com a genealogia, aí pelo ano 1656, 57, foi que o dilúvio ocorreu, né? E essa terra sendo destruída pelo dilúvio marcou tão profundamente que até hoje a gente encontra marcas desse dilúvio, né, professor Mário? Sem dúvida. As evidências do dilúvio estão por toda parte. Se você andar por este planeta, você vai encontrar evidências em todos os continentes de que alguma coisa muito grande, mas muito grande mesmo, aconteceu no passado. Então, se você pega o Grand Canyon, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai ver algum evento geológico de ampla magnitude aconteceu ali. Se você pega quebras de planícies, por exemplo, que de repente há um desnível de 1 quilômetro, então você vê alguma coisa desceu aqui. É sinal de que cedeu o espaço, ou uma caverna que o teto desceu, mas alguma coisa grande aconteceu. E possivelmente muita água esteve envolvida em tudo isso. E também o grande número de fósseis que tem sido encontrado em Minas, lá embaixo, ou seja, grande profundidade, você encontra animais ali, ou restos do que sobraram desses animais. Inclusive também em cima das montanhas se encontram fósseis marinhos. Sim, sim. As montanhas rochosas, se você subir, você vai encontrar fósseis marinhos. É sinal de que alguma coisa trouxe do fundo para cima essas montanhas, ou seja, elas cresceram em alguma época. Eu estive em Tarapoto, na Amazônia peruana, em 2002, e lá, Tarapoto está a mais ou menos 1.000 quilômetros do Pacífico e mais ou menos uns 1.000 e poucos quilômetros de 1.000 metros de altura. E eu comprei ali alguns fósseis, são conchas, uma série de fósseis marinhos, ou seja, que estão fazendo lá em cima das montanhas, né? Sendo que está tão distante do mar. Bom, em Gênesis 14, 19 e 22, aparece aqui, então, a escolha de um personagem, Abraão. Então, Abraão, ele é abençoado por Deus, e é muito interessante porque Abraão reconhece Deus como o Altíssimo. Uhum. Então, a Bíblia, a Gênesis, ele não apresenta apenas a queda, a criação e a queda e os seus resultados, mas você já vê em Gênesis o Deus que tem misericórdia, o Deus que é altíssimo, o Deus que está agora trazendo uma solução para essa queda do homem, né? E você vê claramente Abraão reconhecendo isso, se torna futuramente o pai da fé, confiou plenamente nesse Deus que é o Altíssimo. Essa expressão é muito profunda dentro do contexto bíblico, né? E depois você percebe Abraão mais tarde na lição mencionando que Abraão ele vem perante esse Altíssimo e ele intercede em favor de Sodoma e Gomorra. Sim. Né? Então você vê aí a grande misericórdia de Deus para com a raça humana, né? Deus está presente nessa história, Deus não abandonou, Ele está presente e fazendo tudo possível para poder resgatar e salvar essa humanidade. E se torna, inclusive, o pai da fé, né? E já mais à frente a gente vê em Gênesis 48, 15, que Deus é quem sustenta e mantém a vida. Também vemos ali a história de José, né? No Egito. Toda a sua trajetória, as dificuldades na prisão e depois no Egito como governador. É bonito quando José recebe a bênção, né? Quando Jacó está dando a bênção aos filhos, quando se refere a José, ele diz assim, olha, o Deus que me sustentou durante toda a vida é o Deus que irá te sustentar. E essa bênção ela é passada de geração a geração e ela alcança os nossos dias também. O Deus que sustentou no passado é o Deus que sustenta ainda hoje. Impressionante. Uma coisa que eu achei interessante é um título que põe numa das páginas, Encontros Próximos. E a gente percebe que logo no início, bom, Deus foi falando e tudo foi surgindo, né? Mas o homem foi diferente. Parece que o homem e Deus teve uma proximidade muito mais íntima, não é, pastor? É verdade. Aliás, Deus tem poder para falar e tudo acontecer. Sim. Então, ele não necessitaria estar manipulando as coisas com a sua própria mão para que acontecesse. Ele fala e acontece. Mas no caso da criação do homem, não. Ele poderia ter feito isso, mas ele não fez.
ele já desde o começo ele mostrou um relacionamento pessoal com o homem, o ser humano, muito mais próximo do que qualquer outra coisa. Então, o homem ele modelou. Ele, com a sua própria mão, ele esculpiu um boneco de barro, modelou a forma e depois lhe deu a vida através do sopro de vida. Isso para mostrar de que ele tinha e tem um interesse muito especial pela raça humana. E esse interesse se manifesta até hoje, e nós sentimos isso, de que ele ainda mantém a sua criação, mesmo com o pecado ainda próximo dele. E eu percebo, em Gênesis 3:8, que Deus tinha um encontro pessoal ali com Adão e Eva. Ali diz que o Senhor andava pelo jardim à tardinha, dá a impressão que ele tinha o costume de vir conversar ali com Adão e Eva. Tinha. Era uma proximidade de verdade, pessoal, né? Ao virar do dia, Deus estava com Adão e Eva, ensinando, orientando, participando, uma família, né? Meus filhos. Né? É algo assim maravilhoso. E essa é uma lição boa, já que o senhor mexe com família. Quando Deus vem visitar a gente todo dia, a família vai bem, não vai não? Olha, Jonathan, hoje em dia tem muita gente dizendo o seguinte, o casamento está mal, a família faliu, tal. Cada um faz o seu casamento e cada um faz a sua família. Já que estamos no assunto, quando Jesus disse assim, olha, sem mim nada podeis fazer, não se faz um casamento feliz, um relacionamento bem estruturado, sem a presença de Deus. Então essa presença de Deus aqui com Adão, com Eva, se ela é hoje presente também, se essa presença está hoje também no casamento, no relacionamento, nada pode ir mal, nada. Né? Então o que está faltando na verdade para os casais, para a família é isso, buscar Deus, estar na presença de Deus, ouvir essa voz de Deus, as orientações de Deus. Né? E a gente vê, por exemplo, alguns exemplos da Bíblia, que mesmo quando aparentemente está ruim, se a pessoa está com Deus, ele sabe reconhecer que ele tem um propósito. Eu vejo Paulo e Silas na prisão cantando. Sim. São as fases ruins da vida, vamos dizer assim, os momentos de depressão, mas Deus estava presente. Né? E Paulo diz lá em Efésios, eu me alegro em todas as coisas, né? Mesmo em algum momento de dificuldade e tal, mas se Deus está presente, nós sabemos compreender as dificuldades e as crises. Né? Agora, uma coisa interessante também que eu noto aqui é a questão de Deus. Bom, eu sei que, na verdade, Moisés, né, que nós cremos escreveu o livro de Gênesis, ele foi escrevendo da perspectiva humana também. Mas ele coloca, por exemplo, Deus com Abraão, e como se Deus perguntasse, vou contar para Abraão ou não conto para Abraão, né? Ocultarei para Abraão o que eu vou fazer? Não dá a impressão assim, de uma amizade muito próxima, vou contar um segredo porque ele é meu amigo, não é assim, pastor? Dá a impressão de que Deus não queria magoar Abraão. É isso mesmo. Quando iria anunciar a destruição de Sodoma e Gomorra. É como quando você tem para contar uma notícia triste para alguém, você diz assim, não, eu vou poupar essa pessoa dessa notícia triste para ela não sofrer. E parece que Deus estava pensando isso em relação a Abraão. Porque ele já sabia que ia destruir Sodoma e Gomorra. Mas ele sabia que Abraão ia tentar defender. Então ele falou assim, ocultarei isso de Abraão, como querendo dizer, vou preservar Abraão desse sofrimento de ver aquelas cidades sendo destruídas. E nós temos também aqui em Gênesis, já no finalzinho, na história de José, alguma questão relacionada com sonhos. Nós temos José sonhando, era algo que ia acontecer, mas dá a impressão que ele queria aproveitar um pouquinho, né? Falou, olha aqui, ó, que eu sou o mundo gira em torno de mim. Exatamente. Depois nós fraqueza humana. Exato. Depois nós temos o sonho daqueles 2 prisioneiros e agora José numa situação mais humilde, dizendo, olha, Deus pode pegar e dizer o que significa isso. E Deus, inclusive, dando sonhos a um condenado à morte e a um faraó pagão, vamos dizer assim, né? Porque acreditava em outros deuses. Ou seja, a proximidade de Deus não é só com os filhos de Deus, mas ele tenta resgatar aqueles que aparentemente são os filhos do mal, né? Outro dia eu li num livro uma coisa muito interessante. Quando nós oramos em favor de alguém, ainda que seja ímpio, tem muito mais Deus interesse nele do que nós que estamos orando. E aqui acontece isso. Primeiro a Bíblia diz assim, quando José estava na prisão, Deus coloca no carcereiro um amor especial para com José. Ou seja, Deus está próximo. Né? E depois Deus acaba usando José para atingir esse grande homem faraó, que na visão, podemos dizer, um ímpio, porém filho de Deus. E Deus tinha um desejo profundo de alcançá-lo também,
como alcançou. A história de Faraó foi outra, com certeza, depois que José revela por Deus o que foi revelado, né? Então você percebe ali a proximidade de Deus com todos, né? Com todos. Deus tem em algum momento na vida, todos terão esse privilégio de receber essa aproximação de Deus e aceitá-lo, né? E ser salvo, né? Mas alguns dizem assim, Deus me abandonou, ou então eu oro, mas minha oração não passa do teto. Será que isso pode ser verdade na vida de alguém, pastor? Não acredito. Mesmo que a oração não passe do teto, não tem importância. Tem um anjo aqui escutando e ele leva ela até o céu. Ele relata e tudo isso vai ser de conhecimento. Aliás, o Espírito Santo está em toda parte. Ele sabe até os nossos pensamentos. Então, por mais que você pense que Deus não está te ouvindo, ou não está te acompanhando, ou não tem interesse por você, saiba, Ele tem muito interesse por você, não só em você, como na sua salvação, para que você possa retornar ao estado original que Adão e Eva, infelizmente, perderam lá no Jardim do Éden. Agora, uma coisa é bom ressaltar, porque no Gênesis também demonstra que um inimigo tem interesse também no ser humano e para derrubar o ser humano. Na verdade, ele foi responsável pela, vamos dizer assim, quase separação do primeiro casal, né? Porque eles separaram, a mulher trouxe, aí começou um tal de jogar culpa no outro, né, pastor? E hoje ele está presente também, não é? Está muito presente mas sabe o que nós vemos aqui em Gênesis? Que Deus fez a criação do primeiro casal e Ele dá continuidade, porque Deus é um agente ativo da história. E aí ele cria, vamos dizer assim, um povo e Ele está sustentando esse povo até hoje. Ou seja, Deus está presente e mantendo essa história, né? Então, Satanás trabalha, e trabalha muito. Tem tido até, diria, algumas vitórias. Mas Deus está presente, controlando, dando oportunidades, e muitos, graças a Deus, têm tido o privilégio de ser salvos em Cristo, né? Sim. Aceitando esse dom maravilhoso que Deus estabelece já lá em Gênesis, né? Com certeza. Bom, aqui nós temos também mais uma parte para estudar, sob o título de Fundamentos. Aqui aparece um pouquinho de Estevão. É verdade que Estevão está lá no futuro, né? Nós vamos ver Estevão no livro de Atos. Mas o que Estevão tem a ver com o Gênesis, pastor Mário? Estevão estava sendo acusado de pregar de que Jesus Cristo era o Messias. E o povo judeu havia recém-crucificado alguém com essa pretensão. Ou seja, eles acabaram de rejeitar o Messias. E Estevão estava justamente pregando de que aquele que eles haviam crucificado era o Messias. Só que ao invés dele simplesmente dizer, não, aquele que vocês crucificaram era o Messias, ele começou do Gênesis. Não da criação, ele começou de Abraão. Sim. E começou a contar uma história de que a palavra de Deus, que naquele caso era o Pentateuco, que eles acreditavam, as leis mosaicas e tudo mais, os 5 primeiros livros os primeiros livros da Bíblia, já determinavam que o Messias viria e viria talvez daquela forma como aconteceu. Então ele começou a contar a história, discorrendo desde Abraão, que está relatado no livro de Gênesis, mostrando que o fundamento da palavra de Deus começava exatamente no Gênesis. E o Messias estava retratado lá também. É claro, eles não gostaram e acabaram finalmente matando a Estevão também naquele momento. A gente pode dizer que Estevão era um assíduo leitor do livro de Gênesis, né? E na verdade Estevão ele provoca, porque a história que ele está contando, eles conheciam. Muito bem, né? Em outras palavras, Estevão estava querendo dizer assim, eu estou sabendo mais do que vocês, é o que eles interpretaram. Mas Estevão estava humildemente mostrando, olha minha gente, o que vocês conhecem, dá uma olhadinha, tá aí, é para quem quiser ver, né? É uma pena que eles não tenham compreendido o contexto de Estevão, né? E eu fico pensando o seguinte, Estevão tentou mostrar para eles que as profecias da Bíblia estavam mostrando a primeira vinda de Jesus Cristo. E a gente percebe através do livro de Gênesis também que Deus sempre avisa o que vai fazer. No caso, por exemplo, de Abraão, ele falou inclusive o tempo que o povo ia passar no Egito, mais à frente, só depois iam receber aquela terra. Ou seja, Deus avisa. E na minha Bíblia eu escrevo assim, quando acho uma profecia dessa, Deus avisou. E lá na frente, olha, Deus cumpriu, né? Porque quando Deus avisa, se irá falar, vai chover, corre, porque vai chover mesmo, né? Ou seja, Deus não adivinha, Ele sabe. E agora ele faz essa ligação com o passado, com a primeira vinda de Cristo.
A gente também hoje, atualmente estamos vivendo num período em que as profecias apontam para a segunda vinda de Cristo. Nesse primeiro episódio com Estevão, muitos judeus perderam a salvação porque não creram e não observaram, não olharam o tempo que estavam vivendo e as profecias. Não existe esse perigo hoje, pastor? Nós estamos vivendo nos últimos dias e não escutarmos aí a voz de Deus? Você sabe, professor, que uma das coisas que me impressiona muito na Bíblia é ali, tanto Lucas 18 como Mateus 27, olha só, os líderes judaicos, aqueles que deveriam ser um apoio ao ministério de Jesus, ali estão líderes judaicos, sacerdotes, enfim, Sim. Eles vão no dia seguinte, no sábado pela manhã, que Jesus está morto, no sábado pela manhã eles vão a Pilatos e eles dizem exatamente assim: Pilatos, sabe aquele mentiroso que está lá na cruz? Isso aí me impressiona realmente, porque aqueles líderes que deveriam ser o apoio ao ministério de Jesus rejeitam por completo. Nós corremos esse risco hoje também. A preocupação da vida, o materialismo, o envolvimento com as coisas do mundo, pode fazer com que nós tenhamos uma fé falsa, sabe? Estamos indo na igreja, participando e tal, mas profundamente não estamos ligados às coisas de Deus e aos acontecimentos presentes, né? Você veja que até o mundo percebe que tem alguma coisa errada. Até o mundo está dizendo, ó, como é que é o futuro? Sim. O futuro é muito sombrio para o mundo. Uhum. E nós sabemos que tudo isso aponta para a segunda volta de Cristo Jesus. Queira Deus, pela misericórdia dele, que nós estejamos preparados, né? E isso tem custo, renúncia, às vezes até sofrimento, paciência, né? E constante comunhão com Deus, né? Que foi exatamente o que eles perderam. Perderam a comunhão com Deus. A fé é algo muito importante, afinal de contas, Romanos 1,17 diz que o justo viverá pela fé. E quando fala assim a respeito de viverá, não é uma vida só na terra não, né, pastor? O justo, ele viverá eternamente, mas é pela fé. E você sabe que Gênesis, ele é o fundamento, como já estudamos até agora, e é pela fé que nós cremos nesse fundamento. Porque se você olhar para a filosofia do mundo, para a ciência, para a evolução, ela tira de você essa fé. Mas o justo viverá pela fé. Que coisa maravilhosa. É só pela fé que a gente crê e vê o resultado, né? Porque as bênçãos de Deus, elas são presentes na vida daqueles que creem, não é? Agora, uma coisa interessante, se o justo viverá pela fé, é necessário fazer alguma coisa, porque às vezes a gente vê pessoas buscando a salvação. Eu me lembro uma vez estava viajando e tinha uma pessoa assim muito empenhada em ajudar as pessoas com as bagagens e tal, e depois que teve assim acalmou um pouquinho, ele já tinha ajudado vários, ele sentou do meu lado assim, parece que estava um pouco ofegante, falou assim, olha, eu gosto de ajudar as pessoas porque isso conta ponto na minha religião. Eu falei, poxa, mas será que na religião precisa contar pontos? Como é que é esse negócio? Como combinar a fé com as obras? Às vezes a gente tem dificuldade em combinar essas duas coisas, pastor Mário. É verdade. Para você fazer boas obras pensando em receber alguma coisa em troca, isso pode valer nesse mundo, para ganhar dinheiro, qualquer coisa assim. Mas para a salvação isso não vale nada. Nós somos salvos pela fé, ou seja, acreditar em alguma coisa que ainda não aconteceu, mas que você tem certeza que vai acontecer e que você não viu. O caso de Deus, você acredita que Deus existe, mas você nunca viu a Deus. Mas eu acredito, Ele existe e intercede por mim. Então, quando você pensa que esta fé vai gerar boas obras no seu trabalho, então ela vem automaticamente, porque quando você permite pela fé que alguém agora vai interceder por você, e no nosso caso o Espírito Santo habitar em nosso coração, então eu automaticamente serei transformado. E nessa transformação eu vou acabar fazendo o quê? As obras do Espírito, que são boas obras. Eu fico impressionado, viu, pastores, com a vida de Adão. Porque Adão, tudo bem, ele cometeu aquele erro lá no passado, foi expulso do paraíso. Quando veio o seu primeiro filho se torna um assassino, mas Deus lhe dá um outro filho, Sete. E agora ele começa a contar para esse filho, olha filho, Deus tem um plano. Passa-se o tempo e alguns séculos depois, netos, bisnetos, tataranetos, eu não sei o que falar depois, mas tataranetos, e a coisa vai indo, e Adão está vivo, e esses netos chegam e falam assim, mas vô, conta aquela história, como é que é mesmo?
Deus vai enviar um Messias, mas já passou tanto tempo e tal. Eu fico pensando que Adão era um homem de fé, porque afinal de contas, 930 anos tendo fé que Deus ia enviar um Messias, e não veio no tempo dele. Você veja o seguinte, a fé ela está presente desde o primeiro momento em que o pecado entrou no nosso mundo. No momento em que Deus ele pega aquela ovelhinha e aponta aquela ovelhinha como para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a fé começa, é a prática da fé, a esperança, né? E ali começa e ela vem se desenvolvendo no decorrer de toda a história. Então nós não podemos separar, lá no passado foi pelas obras da salvação, depois da morte de Cristo foi pela fé. Nunca. Em todos os momentos a fé esteve presente, né? Na esperança que Deus coloca diante da raça humana. Né? E o livro de Gênesis mostra isso muito claramente na vida de vários personagens. Por exemplo, a vida de Noé, por exemplo, pastor Mário. Construir uma arca, um barco daquele tamanho, naquela época, e levar 120 anos numa construção. É muita fé, Isso é muita fé. Porque se fosse hoje, construir um barco lá no Planalto Central, onde não tem mar, tudo bem, você vai dizer, tá bom, construir um barco lá em cima da montanha, não vai servir para nada. Agora, construir um barco num lugar onde nunca havia chovido, possivelmente eles não tinham nem noção do que fosse uma chuvarada como nós temos. Eles não tinham ideia do que era ter de navegar coisas nesse sentido. Então, construir um barco daquele tamanho, naquelas condições, realmente só para alguém que tivesse muita fé. Foi o caso de Noé. E a gente fala barco, mas era um verdadeiro navio. Era um né? navio. Porque Um navio 3 muito andares grande. de altura, mais de 100 metros de comprimento. Era uma verdade. coisa tremenda. Depois a gente vê a história de Abraão. Deus fala assim, ó, sai de onde você mora, aí um lugar maravilhoso, progresso, e vai ficar caminhando aí, ó. Eu vou te dar essa terra, e vai ser para a sua descendência. E passa 1 ano, passa 5, 10 anos, não vem nem um filhinho. 20 anos, não vem nem um filhinho. Olha, passa o tempo, o homem passa dos 90 anos e nada de filho, e esse é o pai da fé, não é? A fé, na verdade, está muito relacionada também com a paciência, né? Sim. Porque hoje nós queremos resolver tudo apertando botão, virando chave, mas a fé está relacionada com a paciência. Quando Deus faz a sua promessa, o justo vai viver pela fé mesmo. Tenha paciência, meu filho. Tudo só virá no momento certo e determinado por Deus, né? É por isso, talvez, que Deus, lá no Apocalipse, menciona o povo que vai estar vivendo nos últimos dias como um povo paciente, diz assim, aqui está a paciência dos santos. Oh, sem dúvida alguma. Ainda mais no mundo que nós vivemos hoje, que é tudo muito rápido, muito corrido, né? Temos que ter paciência. No momento certo, Deus dá as bênçãos, no momento certo, Ele provê as minhas necessidades. E assim Ele fez no passado com os patriarcas e vai fazer conosco também. É o que a lição diz aqui, né? Pela fé. E aí Ele vai mencionando, né? Abraão, Jacó, Moisés e tantos, né? Todos exerceram a paciência, né? E esperaram até que cumprisse aquilo que Deus havia prometido. Agora, alguns tiveram, assim, o cumprimento pleno da promessa nos seus dias, né? Eu vejo, por exemplo, o caso de José, mas mesmo assim, o sujeito lá no fundo do poço, os irmãos rejeitando, sendo vendido como escravo, depois sendo caluniado ali pela esposa de Potifar. Nós vamos estudar tudo isso aqui no livro de Gênesis, né? E 14 anos ali, longe da família, numa situação miserável, inclusive na prisão, para depois receber o galardão. Também isso é muita paciência, né? Na verdade, alguém já escreveu, né? Há na fé movimento e desenvolvimento, ou seja, cada dia tem alguma coisa nova, né? Então a fé ela vai levando você dia após dia e amanhã pode surgir algo diferente do que surgiu hoje na minha vida. É por isso a paciência. E Deus vai, no momento certo, responder. Existem 2 palavrinhas aqui que aparecem, especialmente no livro de Hebreus, que quando esses patriarcas criam, eles agiam. Quer dizer, pastor Mário Ritter, quando você tem assim a palavra crer, automaticamente para o santo de Deus, aquele que quer obedecer, tem a palavra agir também. Exatamente. Está ligado ao fazer. Então, quando você crê, você demonstra sua crença agindo, fazendo. E isso é uma realidade na vida dos patriarcas. Então, nós vamos estudar mais à frente, né, o sacrifício de Isaac, por exemplo. Então, ele acreditava em Deus, Deus deu a ordem. Sim. Agora,
para ser verdadeira a crença dele, ele tinha que fazer. E o fazer exigia sacrificar o próprio filho. E assim a Bíblia está cheia de outras histórias que confirmam de que esta fé é uma crença, mas ela vem seguida de uma execução desta crença. Vem a obra dessa crença. Agora, ainda no livro de Hebreus, menciona que esses personagens, porque ali é a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, né? Eles esperavam algo no futuro, né? Ah, esperavam. Todos, aqui quando Hebreus menciona, ele menciona que todos aguardavam a pátria celestial, a promessa de Deus. É isso que nos motiva hoje também. Sim. Né? Nós estamos nesse mundo, mas nós sabemos que há uma pátria reservada para nós, né? Que nós não pertencemos a este mundo. E é justamente essa fé, essa esperança que nós temos, que faz com que nós caminhemos, que nós preguemos a palavra, que nós anunciemos a vinda de Jesus e a salvação em Cristo Jesus. A motivação realmente da nossa fé é essa esperança bendita que temos na pátria celestial. Né? Com certeza. E é interessante, nós estamos estudando o livro de Gênesis, mas eu devo dizer que nós estamos assim, chegando já nos últimos dias do Apocalipse, né? E isso nos motiva, porque a gente vê como esses patriarcas naquela época tinham tamanha fé. Hoje que nós já vivenciamos a maior parte da Bíblia, a fé deveria ser maior ainda, né? Bom, estamos chegando ao finalzinho do programa. Eu vou pedir ao pastor Mário Ritter que, em suas últimas palavras, aí em 1 minuto e meio, 2, resuma aquilo que vamos estudar, né? Ou que estudamos e as lições que podemos tirar no que falamos nesse estudo hoje. O livro de Gênesis, realmente, ele é o fundamento da palavra de Deus. É o primeiro livro, é a base. Ali são estabelecidos princípios, são dadas informações que nós temos que aceitar pela fé. E da mesma forma como ele diz que Deus criou o universo, o mundo, a nossa terra, nós mesmos, através do seu poder, da sua palavra, ele também criou a história. Então, a história, ela é parte da criação de Deus. Tanto é que as profecias se encaixam na história. Sim. E nós já sabemos que algumas coisas que ainda não aconteceram, vão acontecer. Por quê? Porque Deus já criou a história também. E nós estamos inseridos no contexto dessa história. Então imagine, um Deus que enxerga o passado, enxerga o futuro, enxerga o presente, hoje, aqui que nós estamos. Ele tem um plano para nós. E esse plano maravilhoso significa nos dar de volta a vida eterna. Que infelizmente foi uma escolha do próprio homem, que não a tem hoje, mas em breve nós a teremos. Então vale a pena viver neste mundo, baseado nos fundamentos da palavra de Deus, acreditar que ele criou tudo mesmo, porque agora vem a tendência evolucionista, que nós temos que ter fé também para acreditar, porque agora vem a teoria do acaso. A teoria do improvável, a teoria do passado de bilhões e bilhões de anos. É mais fácil acreditar que existe um Deus criador, poderoso, onipotente, onipresente e que nos conduzirá para um lugar que é a vida eterna e juntamente com Ele novamente por todo sempre. Maravilha. Pastor Ivan Canhadas, suas últimas palavras aí sobre o assunto. Sim, eu achei como ponto alto para a minha vida pessoal da lição, terça-feira, quando fala sobre a proximidade de Deus. Eu já dei uma olhadinha aqui na lição e percebi que durante esse trimestre vamos estudar muito isso, a proximidade de Deus para nos salvar, a misericórdia de Deus para me buscar. E hoje no Brasil, professor, está acontecendo um movimento das 40 madrugadas. Né? Hoje se fala muito desse assunto. O departamento do Ministério da Fidelidade que está trabalhando aqui no estado de São Paulo nesse contexto. E eu, nesta semana, estudando a lição, eu percebi uma coisa. Deus tem para cada ser humano uma programação diária para cada um de nós. Fale só pouquinho para esses que não sabem, essas 40 madrugadas são madrugadas com Deus em oração? É o seguinte, é um movimento onde você, quando acordar pela manhã, você vai à presença de Deus. Então, essa proximidade que nós encontramos aqui no livro de Gênesis, que Deus quer ter com você. Então, nós temos hoje um movimento onde as pessoas são orientadas ao acordarem de manhã, do jeito que elas estão, elas vão à presença de Deus, receber essa proximidade de Deus. E as misericórdias de Deus, que não tem fim, elas se renovam a cada manhã. Então, quando eu acordo de manhã, e eu vou à presença do meu Deus,
eu recebo dele a misericórdia e este dia será um dia de intimidade com Deus. Esse é o movimento, professor. Sim. E que Deus abençoe cada um de nossos ouvintes, sabe? Procure aí junto ao teu pastor sobre esse movimento da intimidade e você vai ser assim muito beneficiado e você vai evidenciar o que a lição está dizendo aqui. Deus deseja se aproximar de nós, basta você permitir.